pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia Santana e estou de volta a esse canal aqui, o Check-in Virtual, que eu estava morrendo de saudade de falar com vocês. E sabe por que eu voltei? Voltei por causa desse livro aqui, O Vermelho e o Negro, do Stendhal, ou Stendhal, como eu já ouvi por aí. Não sei como é a pronúncia, se você souber como é, me comenta aqui embaixo, que eu vou ficar muito feliz em descobrir. E eu voltei para falar com vocês porque este livro aqui é um livro que não pode ser traduzido em palavras simples e em caracteres restritos do Instagram, como é a forma que eu venho adotando para fazer as resenhas para vocês ultimamente. Eu andei aqui meio atrapalhada com a minha vida pessoal e não consegui conciliar mais blog, canal, Instagram, porque é muita coisa. E eu tô tentando voltar aos pouquinhos com tudo isso. Provavelmente vou diminuir muito a frequência, não vai ser mais um vídeo por semana, que são um vídeo por mês, né, se der tudo certo. E aí, então, tô tentando voltar devagarzinho. Com o blog também, não tô me forçando muito. O Instagram que eu tô um pouquinho mais firme lá, então me segue lá, @check-in-virtual, vai estar passando aqui embaixo. Então, hoje eu quero falar sobre esse livro aqui, O Vermelho e o Negro. Faz tempo também que eu não faço resenha no blog. Eu venho fazendo todas elas no Instagram, mudei esse formato. E sobre o que é esse livro aqui? É um livro que conta toda a trajetória de vida de um determinado personagem. No caso, o Julien Sorel, que é um filho de um marceneiro do interior da França, num vilarejo. E o objetivo da vida dele é ser grande. Ou seja, ele é um pequeno burguês, porque o pai dele tem uma propriedade, tem uma condição financeira, pelo que eu entendi aqui, até que ok. Estamos falando aqui da França dos anos 1830, ou seja, é pós a Revolução Francesa, no período da Restauração. Então, o que aconteceu? Na Revolução Francesa, todo aquele regime absolutista, a ordem que prevalecia no mundo foi derrubada pelos revolucionários. Então, a burguesia toma o poder, ascende ao poder, então fica aquela briga lá, jacobinos, girondinos. E aí, depois da Revolução Francesa, que Napoleão ascende ao poder, ele é deposto, exilado, e volta-se à monarquia absolutista. Então, esse período aqui da França, nós estamos falando de um período em que tenta-se colocar as coisas de volta nos eixos, digamos assim, como era antes. A gente sabe que nada pode mais ser o mesmo, nada mais volta ao normal, e que depois que uma grande revolução como a francesa acontece, o mundo não é mais o mesmo, a França não era mais a mesma. Então, que os nobres nessa história estão fingindo ainda ser as mesmas pessoas, estão tentando apagar com aquele passado. E o Julien, ele é um fã do Napoleão Bonaparte. Ele admira muito e ele fica muito chateado porque na sua época ele não pode mais ser grande como Napoleão foi. Napoleão foi um soldado que foi grande porque entrou pro exército e aí então ele conseguiu ser um grande general e depois o Napoleão. E Julien não tem essa mesma oportunidade que ele, porque no seu período o exército não tem mais esse poder todo. Ele não tem mais isso. Então o que sobra? Para ser grande em 1830, você ou tem que ter sangue azul, tem que ser nobre, ou você é do clero, que é o segundo estado. No primeiro estado, a nobreza, segundo estado, o clero, e terceiro estado, os trabalhadores, né? Que seriam a burguesia, os camponeses e todo o resto. Então Julien tenta entrar para o clero. Não tem vocação nenhuma para ser padre, mas está lá tentando ser padre porque ele quer ser grande. E por ser padre, ele consegue um emprego de preceptor. Também era uma profissão bastante comum na época, então ele vai trabalhar na casa de uma família, nesse vilarejo onde ele mora, essa pequena cidade. E ele vai conhecer a senhora de Renault. E coisas vão acontecer. Aqui é um livro muito grande, então é difícil falar até onde é um spoiler, até onde não é. Mas sim, ele vai ter um caso aí com essa senhora de Renault, ele vai ter um amor com ela. E ela é a mãe das crianças, né, pra quem ele tem que ensinar. E depois dali, algumas coisas acontecem, ele vai ser mandado para um seminário, numa outra cidade, e dali então ele vai ser enviado para Paris para trabalhar na casa de um marquês, onde ele vai conhecer a filha do marquês, a senhorita Delamore, por quem ele vai ter um outro romance
também. Então são as duas mulheres da vida de Julian Sorel. Então pode parecer que não, mas muita coisa acontece aqui nessa história e ela acontece dentro da cabeça dos personagens, principalmente do Julian, que é o protagonista aqui. Isso porque o livro tem um tempo psicológico, não um tempo cronológico. O livro também acontece muito aqui na cabeça, então o romance também psicológico, né? E ele é construído assim de forma sensacional. Os personagens são muito bem construídos, todos cheios de qualidades, de defeitos, personagens redondos, que a gente chama, ou seja, que eles mudam de característica ao longo da história, eles evoluem, eles adquirem novas características, eles mudam seus conceitos. São personagens muito humanos, muito reais, muito plausíveis, né? São pessoas que você poderia encontrar na rua mesmo, ou em seus círculos sociais. Uma coisa interessante aqui de se notar é que o autor do livro usava um pseudônimo para não ser descoberto, porque naquela época era uma coisa muito feia, digamos assim, você admirar a Revolução Francesa. Era uma coisa que te fazia ser uma pessoa considerada não muito intelectual, você ser excluído dos grupinhos dos nobres. E as pessoas boicotavam mesmo. Então o Stendhal, ele usou um pseudônimo para não ser perseguido, para não sofrer represálias, para poder escrever esse livro. Então a gente vê um pouco do autor no personagem, porque o Julian, ele tem o tempo todo que esconder sua paixão por Napoleão, ele tem que ser hipócrita o tempo todo, ele tem que fingir que tá gostando mesmo, detestando aquela gente com quem ele convive. Outra característica do Julian é que ele é muito manipulador, ele é muito calculista, ele é frio, e ele faz tudo isso para alcançar os seus objetivos, para conseguir ser grande, para conseguir ser o melhor, para conseguir chegar ao topo como ele quer. E o final é impressionante, é uma coisa assim inesperada, que assim, se o livro estiver chato, pensa que você vai chegar no final. Não é de longe uma narrativa que me deixou entediada, pelo contrário, só que tem algumas partes que acontecem de forma mais lenta do que outras, porque, enfim, é sobre a vida do Julian, tem horas que acontecem coisas na vida dele, tem horas que não estão acontecendo nada. E aí você fica lendo aquelas partes que são um pouco mais maçantes, mas é uma leitura que eu não acho que seja um livro pra você sentar e devorar. Talvez as últimas 200 páginas sejam realmente pra você sentar e devorar, mas o desenrolar da história não. Ele é um livro um pouco mais lento, um livro para ser mais absorvido, devagar. Ele não é uma leitura muito rápida, não. Mas isso não quer dizer que a escrita seja difícil. Pelo contrário, quando eu peguei esse livro eu achei que, nossa, vai ser um livro chato, difícil de ler. E não, é uma escrita gostosa, é uma escrita fácil de ler. É muito acessível, eu achei. Pelo menos pra mim que estou acostumada a ler clássicos, eu achei acessível. Então eu acho que pra quem tá entrando aqui nesse universo, dá pra arriscar, sim, pra ler o Vermelho e o Negro. Eu vou ver se eu encontro algum link pra deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês comprarem. Essa edição aqui da Kozak Naif tá esgotada, a Kozak acabou, né, a gente sabe disso. Eu não sei se alguma editora já está publicando o livro, mas se eu encontrar o link eu vou deixar aqui embaixo. E se você comprar pelo link, ou comprar qualquer coisa na Amazon pelo link, você me ajuda demais a manter aqui o blog, o canal, o Instagram, que vocês sabem que é bastante difícil. Então eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like se você gostou do vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito ainda, e de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Aqui do lado vão estar aparecendo vídeos que você pode gostar. Então até a próxima, um grande beijo e até mais!